Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria nesse dia de compartilhar com vocês mais uma palavra da parte do Senhor. Mas antes da palavra, eu gostaria que você deixasse o seu joinha aí, que você se inscrevesse no canal e que você compartilhasse essa palavra com alguém. Tem alguém precisando e você vai ser o canal. Basta você compartilhar com alguém que você vai ser o canal e está levando uma resposta, talvez que alguém esteja precisando no dia de hoje. Amém? A palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 9, que diz: Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos, e a nós servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém? Essa palavra nos fala de um momento difícil que Israel estava atravessando. Um momento difícil, um momento que se levanta um gigante com um exército armado, um exército preparado para tentar persuadir, tentar fazer de Israel escravos. E anteriormente Israel estava vivendo um momento de paz, anteriormente Israel estava vivendo a tranquilidade, mas de repente surge esse homem com um exército preparado para tentar desestruturar Israel. E esse homem, ele é um gigante, a Bíblia nos fala que ele é um gigante de 3 metros de altura, ou quase 3 metros de altura. O nome dele é Golias, e diz que ele vem e ele começa a afrontar, e ele usa essas palavras. Todos os dias ele se apresenta de manhã e à tarde, e usa as mesmas palavras. Ele não vem com um discurso diferente, mas é o mesmo discurso, é as mesmas palavras, dizendo para Israel: eu quero um homem que venha lutar comigo, quero só um homem que venha se dispor a lutar comigo. Se eu vencer esse homem, vocês se tornarão meus servos. Mas porém, se vocês vencerem, nós nos tornaremos servos de vocês. Então eu vejo aí uma guerra diferente. Eu não vejo um exército preparado para lutar contra o outro exército, porque essas eram as guerras que estavam acostumadas a acontecer. Exército inimigo se atacando, guerreando, mas agora era algo diferente, era algo novo para Israel. De repente aparece um homem gigante chamado Golias e ele quer que algum homem ali se apresente para lutar com ele. E a guerra seria vencida se ele vencesse esse homem. E aí Israel seria seus escravos. Ele não queria matar soldados. Ele não queria matar soldados. Ele queria que Israel se tornasse os seus servos, seus escravos. Ele queria dominar, ele não queria derramamento de sangue. Ele queria apenas que Israel se curvasse diante deles, se tornassem escravos. E diz que com aquelas palavras ele consegue trazer um medo terrível para um grande exército, para o rei. Saul estava acostumado a vencer guerras, Israel vencia guerras, porque o Senhor era com Israel, o Senhor pelejava por Israel. Mas diante dessa situação, diante dessas ameaças, diante desse homem se levantar com aquela estatura toda, e diante desse discurso, todos ficam com medo. E o que me chama a atenção é que o inimigo ele usa de estratégia, de táticas para nos amedrontar. Ele quer que nós nos curvamos diante dele. E eu não sei o que tem se apresentado na sua vida.
Eu não sei a ameaça que entrou pela porta da sua casa, as ameaças que está soando nos seus ouvidos, e Satanás dizendo: eu não vou matar ninguém. Eu só quero que você se torne meu servo do medo, da angústia, da depressão. Eu não vou matar, mas eu quero que você se torne meu servo. Talvez tudo que esteja acontecendo é Satanás dizendo: se torne só o meu servo. Você não pode vencer, você não pode contra mim, mas se curve diante de mim, se curve diante dessa adversidade, se curve diante do medo. Deixa o medo te vencer, te paralisar. Era isso que o inimigo queria. Era isso que o inimigo quer. O inimigo quer te mexer no teu emocional. O inimigo, ele quer assolar a tua alma com medo, com angústia, com insegurança. Ele quer te fazer refém do medo, da depressão, da tristeza, do sentimento de que não vai conseguir vencer porque ele se mostra tão grande, tão poderoso, e você se sente tão pequena diante de tudo isso. Era assim que Israel estava se sentindo. Era assim que o exército estava se sentindo. Era assim que Saul estava se sentindo, pequeno diante daquele gigante. E Satanás, ele é especialista em nos persuadir com mentira, com palavras. Ele não muda o discurso. Ele se apresentava com o mesmo discurso. Ele já tinha um discurso dele preparado. E com aquele discurso ele conseguiu colocar todo um exército com medo. Ele conseguiu botar um medo terrível no rei. Mas espera aí. De repente, nessa história da Bíblia, entra em cena um rapaz chamado Davi. E ele vai lá e ele é mandado pelo seu pai para saber como está, o que está vendo naquela guerra, como está o andamento daquela guerra. Seus filhos de Jessé estavam ali, os irmãos de Davi, tinham 2 que estavam naquela guerra, e ele manda saber notícia, para também saber notícia dos filhos, e Davi vai levando pão, levando queijo, uma estratégia para entrar naquela guerra, e ele consegue entrar naquele campo de batalha, e quando ele chega naquele campo de batalha, ele se depara com o quê? Com aquele gigante se apresentando novamente. Já tinha passado a noite anterior e já havia amanhecido, e o gigante volta para falar o mesmo discurso. E na hora que Davi está chegando, o discurso daquele gigante está acontecendo. Ele com mais um com seus discursos. Mais uma vez ele vem desestruturar Israel. Mais uma vez ele vem trazer pânico, medo, através das suas palavras. E quando Davi ouve aquilo ali, Davi fica indignado. Davi se indigna e começa a ficar indignado. E Davi começa a perguntar o que vai acontecer com o homem que vencer aquele gigante. E de repente alguém passa para ele e diz tudo o que vai acontecer. E Davi toma uma posição e ele se dispõe a lutar com aquele gigante. E Davi vai diante do rei e ele fala para o rei que ele vai lutar com aquele gigante. E o rei disse que ele não podia, que ele era jovem, que ele não tinha experiência, que aquele gigante, ele era um homem experimentado em guerra. Mas Davi disse: eu já matei um urso, eu já matei um leão, e eu vou vencer esse incircunciso, porque ele está afrontando o Deus de Israel, quem ele pensa que é, e eu vou lutar com ele. E Saul, a princípio, não quer deixar, mas depois Saul resolve deixar, até talvez para se ficar livre de Davi, mas tendo a certeza que Davi não poderia lutar, tendo a certeza que Davi seria derrotado, mas ele deixa, já pela insistência, ele disse: então vá lutar com ele. E o que eu quero te dizer é que, diante das palavras que traz medo para um exército de homem, para um rei preparado, né? Um rei, ele era preparado para batalhar, para guerrear. Mas ele está amedrontado, e as palavras que trouxeram medo para aquele exército, inclusive para o rei, traz coragem para um jovem,
Traz coragem para um jovem que não foi para guerrear, não foi preparado para guerrear, foi levar pão, mas diante da situação ele se levanta. E ele disse, não, eu vou pelejar contra ele, eu vou pelejar contra ele, eu vou guerrear contra ele, porque ele está afrontando o Deus de Israel. Sabe, quando Satanás começa a te afrontar, quando Satanás começa a te ameaçar, quando Satanás quer que você se curve diante de tudo que está acontecendo na sua vida, ele está afrontando o Deus que você serve. Mas cabe a você se levantar e começar a guerrear. Aleluia! Começa a guerrear, epa, se levante. Se levante, não deixe o medo te vencer, não deixe essas palavras te persuadirem, não deixe esse discurso barato de Satanás dizendo que vai destruir tudo, que você será servo, que você tem que aceitar. Então somente se levante, se dispõe a lutar, a guerrear, sabendo que o Senhor está na frente dessa batalha. Sabe por que Davi foi lutar? Sabe por que Davi se dispôs? Porque Davi sabia que não estava sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está na frente de tudo, Deus está à frente de tudo. Aleluia! E Ele tomará a frente quando você se dispuser a lutar. Aleluia! É tudo que Deus queria, que alguém se dispusesse a lutar. E talvez você já esteja vencido pelo medo, pelo cansaço, pelo fracasso, pelo sentimento de perda, pelas ameaças. Você já está se entregando e querendo se tornar até servo disso aí. Mas o Senhor está dizendo, epa, se levante. Se levante e comece a enfrentar esse adversário. Comece a enfrentar essa situação, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E Davi se dispõe a lutar. Será que se Saul se dispusesse a lutar também, dizendo, não, eu vou pelejar contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, a vitória seria de Saul. Se algum soldado se dispusesse a lutar e falasse, não, eu vou enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, a vitória seria daquele soldado, e aquele soldado sairia do anonimato, porque é isso que Deus fez na vida de Davi. Através dessa batalha, através dessa guerra vencida, Davi sai do anonimato porque ele se dispôs. Mas essa vitória poderia ser do rei Saul, essa vitória poderia ser de um soldado valente. Era tudo que Deus queria, que alguém se propusesse a lutar, se dispôs a lutar contra o adversário. E é tudo que o Senhor quer que você faça. Se dispõe a lutar com as suas ferramentas. O Senhor já te deu. O Senhor já te deu a ferramenta necessária para você vencer esse gigante. Não foi uma pedra, não foi uma funda que matou aquele gigante, foi a mão de Deus na vida de Davi. Davi não foi sozinho, o Senhor foi na frente de Davi. E o Senhor faz toda a diferença no campo de batalha. O Senhor fará toda a diferença, aleluia, diante dessa situação que você está vivendo. A sua confiança e a sua disposição de se levantar e guerrear contra esse gigante que tem se levantado contra a tua família, que tem falado que vai levar tudo, que vocês serão servos, que vocês serão cativos dessa situação, desse problema que tem acontecido e entrado dentro do seio da tua família. Aleluia! O Senhor te dará vitória. Satanás, ele já perdeu, porque a vitória é sua pelo poder do nome de Jesus. Você já se levantou através dessa palavra. Oh, glória! Glória a Deus, o Senhor está te dando força, o Senhor está te dando estratégia, porque agora você sabe que você vai no nome do Senhor dos Exércitos. E de repente o que era grande se tornará pequeno diante desse Deus. O que estava de pé cairá por terra, em nome de Jesus. Cairá por terra, porque o Senhor dos Exércitos, Ele garante a tua vitória. Ele garante a tua bênção, aleluia. Se sinta vitorioso. O que é para Deus te dar vitória nessa situação? O que é para Deus jogar esse gigante por terra? O que é para Deus, aleluia, decretar a tua vitória, para que o nome dele seja glorificado. Sabe por que Deus tem prazer em nos dar vitória? Porque o nome dele é glorificado. Toda vez que um servo dele vence uma batalha, vence uma peleja,
O nome do Senhor é glorificado, e o nome do Senhor quer ser glorificado na tua casa, na tua família, na tua história. O nome do Senhor quer ser glorificado, aleluia, porque você vai dizer: foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu vitória, foi o Senhor que guerreou, porque eu me levantei diante dessa situação. Amém? Aleluia. Fique na paz do Senhor. Eu vou fazer uma oração. Se você não quiser, você pode já, aleluia, desligar. Mas se você quiser uma oração, estou aqui para orar pela tua vida. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, ó Deus, estamos diante da tua presença, estamos diante do teu altar, da tua face, Pai, te dando graça, Pai, te bendizendo o teu nome, te exaltando, ó Deus, na beleza da tua santidade, declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. Olha aí, Deus, vai de encontro a essa vida, Pai, esse coração aflito, Deus, não sabendo como vai vencer, como vai fazer, como vai vencer, Pai querido, tudo que tem se levantado, tem se agigantado e tem se mostrado tão grande diante dessa pessoa, a ponto dessa pessoa se sentir impotente diante dessa situação, Pai, desse gigante, se sentir tão pequeno. Mas Deus, neste dia, Pai querido, que essa pessoa se levante, Pai querido, e comece a clamar pelo teu nome, pelo teu sangue, Pai querido, que essa pessoa saiba que o Senhor está à frente dessa batalha, que o Senhor é poderoso para dar vitória, Pai, o Senhor é poderoso para dar vitória, para escrever algo novo a respeito dessa situação, Senhor amado. Deus, entra, começa a jogar por terra todo plano, toda estratégia de Satanás, todo plano maquiavélico, toda ameaça, todo medo que sucumbiu, que entrou, Pai querido, e quer desestruturar essa pessoa, Pai, quer mexer no emocional, quer trazer tristeza, quer trazer angústia, Pai querido, em nome de Jesus, começa a jogar por terra agora, Pai, vai decretando a vitória, decreta a vitória, olha aí, Deus, decreta a vitória, entra por essas portas, começa a vasculhar, Pai querido, essa casa, começa a entrar nesse quarto, começa, Pai querido, a guerrear, começa a jogar por terra todo o mal, Pai, tudo que foi mandado, tudo que foi direcionado a essa casa, essa família, tudo que foi direcionado a esse filho. Olha essa mãe preocupada com o filho, olha essa mãe dizendo: Deus, ele saiu, eu não sei se ele vai voltar. Olha, Deus querido, olha o inimigo dizendo: ele não vai voltar, Pai, mas é mentira. Olha aí, Deus, joga por terra todo espírito de morte, todo laço do passarinheiro. Olha aí, Pai, esse marido que saiu, olha aí, Deus querido, guarda, livra de todo mal. Olha aí, Pai querido, olha aí, Deus, olha aí, Deus querido, começa a guerrear agora, Pai, começa a dissipar todo o demônio, Pai, olha aí, Pai, os filhos, Pai querido, mãe apresentando filhos que estão desviados, Deus toca, Deus joga o gigante, Pai querido, da desobediência, joga o gigante da rebeldia, joga toda a cegueira, toda a surdez espiritual desse filho, Pai, joga por terra, dá livramento, fecha a sepultura, pisa na cabeça da serpente, toma esse lar, essa família, Pai, abre porta de emprego, olha aí, Pai, o desespero, olha a crise, Senhor, entrando, olha aí, Pai, o gigante da crise, o gigante, Pai querido, querendo, Deus quer dizer, Pai querido, que não tem mais jeito. Entra, Deus, e dá vitória, porque a vitória é do teu povo, a vitória é da tua serva, a vitória é do teu servo. Pai, tu é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos esperando, do que nós estamos pensando, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor.